Olá, estamos de volta aqui com a aula de filosofia, com o pessoal aí do Personal Educa. Você que está acompanhando as aulas de filosofia, nós vamos dar continuidade então naquilo que a gente vem tratando nas nossas últimas aulas. Como você pode perceber, nas nossas últimas aulas, nós tratamos das questões relacionadas ao pensamento iluminista. Em específico, dentro do pensamento iluminista, hoje nós trataremos de um grande filósofo influenciado por esse pensamento, que participa do movimento iluminista, Immanuel Kant. Embora sendo um alemão, Immanuel Kant é conhecido como um grande pensador iluminista, mesmo estando dentro daquilo que seria mais tarde a sua cidade dentro da Alemanha, Königsberg, né? Então vamos lá, vamos começar com uma frase de grande impacto dentro da filosofia que pertence a Kant. O iluminismo é a saída do homem do estado de menoridade. Então vamos lá. Kant, por ser um filósofo iluminista, está dentro desse cenário que deposita credibilidade total ao pensamento racional. A razão seria, como nós vimos na aula anterior, para os iluministas, a saída do homem para a sua liberdade. Então, assim sendo, esta frase recebe aqui, então, merece destaque, pelo menos em alguns pontos. Saída do homem em menoridade. Ora, o que o Kant quis nos dizer com isso? Kant afirma, então, pensava que o homem estava vivendo, antes de aderir ao pensamento racional, sob uma espécie de submissão aos dogmas vigentes de seu tempo. Tá? Então, quando ele se refere à menoridade, ele está querendo sugerir a ideia de dependência do homem. Dependência. Mas dependência do quê? Dependência de instâncias externas ao seu próprio pensamento. A gente pode sugerir aqui o pensamento, os dogmas cristãos da igreja. A gente pode também nos referir aqui a grandes dogmas associados à nobreza, à burguesia. Então, o Kant entende, assim como os pensadores iluministas, que o homem, para ser livre, ele deve exercer o seu pensamento racional. Isso vai aparecer para você em algum momento nos textos, em algum momento em algum exercício, como estado de heteronomia. Então, a menoridade sugere Kant que seria a heteronomia. Repetindo, a heteronomia seria assim, portanto, a um estado de dependência do indivíduo, aquilo que não fosse o exercício livre do seu próprio pensamento racional. O que sugere então Kant? Sugere ainda que a saída deste estado de dependência se daria através da razão. Então, por meio da razão, nós atingiríamos aquilo que o Kant intitulou então de autonomia. Autonomia. O que seria a autonomia? A autonomia seria o exercício e, digamos assim, seríamos guiados pelo uso livre do pensamento racional. Por isso que o Kant continua na sequência dessa afirmação, ele sugere uma outra expressão de grande impacto chamada ouse saber. Como ousar saber? Exercendo o pensamento racional de modo livre. Então, esta frase, que inclusive já apareceu em alguns exercícios, exercício do Enem, exercício de segunda fase da Unesp, vai estar tratando exatamente dessa questão. O iluminismo nos levaria, então, da saída daquilo que é a heteronomia, uma dependência à instância que não é o exercício livre, para a nossa autonomia. Então, percebam como pano de fundo o grande pensamento iluminista, o pensamento que defende que a razão vai nos libertar e nos guiaria rumo ao progresso. Dentro desse cenário, o Kant vai sugerir, então, a sua teoria do conhecimento. Vai começar, então, a detalhar a sua teoria do conhecimento, que nós vamos conhecer agora. Bom, tratando da teoria do conhecimento de Kant, o Kant é uma grande referência dentro da filosofia quando o assunto é epistemologia, teoria do conhecimento. Lembra que em outra oportunidade, no comecinho ali da modernidade, nós começamos a estudar os racionalistas, quando falamos de Descartes, e os empiristas, quando falamos de John Locke, Francis Bacon, David Hume. O que faz Kant? Kant está um pouquinho após aquelas discussões anteriores, racionalismo e empirismo, e o Kant então sugere que o conhecimento fosse construído por aquilo que ele chamou de criticismo.
também conhecido como criticismo kantiano. Kant defendeu então que o racionalismo, por ele, sozinho, isolado, era insuficiente para a construção da razão. Ou seja, Kant discorda daquilo que foi defendido em partes por Descartes. Por outro lado, ele também discorda que os empiristas defendiam que somente os sentidos, os nossos sensores, fossem construtores exclusivos do conhecimento. Para Kant, o criticismo se resume exatamente na junção entre racionalismo e empirismo, ou seja, entre razão e sentidos. Para Kant, o nosso conhecimento é fruto da associação destas duas dimensões. Os nossos sensores captam tudo aquilo que o mundo nos apresenta e a razão, então, opera apurando aquilo que foi captado pelos sensores. Costumo dizer, por onde falo de Kant, que para Kant, nossos sensores seriam uma espécie de matéria-prima, ou seja, o barro, né? E a razão seria aquele que modela a matéria-prima, portanto, o artesão. Isso é o criticismo. O conhecimento, para Kant, resumindo, seria fruto da associação entre sensores e razão. Assim, Kant criou alguns conceitos específicos para determinar e descrever esses tipos de conhecimento, diferenciá-los. Para ele, tudo aquilo que deriva do conhecimento racional, ele chamou de conhecimento a priori. Você deve lembrar que lá no racionalismo cartesiano, dentro do pensamento racionalista, existe uma tendência chamada inatismo. O que foi o inatismo que nós discutimos então? Existem ideias inatas. Para os racionalistas, algumas ideias nascem conosco. O Kant acredita que algumas dessas ideias são capazes, mas apenas para ele é inato ao homem a relação entre tempo e espaço. Na associação entre tempo e espaço, que nós então produzimos as interpretações das demais coisas que são captadas pelos sensores. Assim sendo, Kant defende que existem alguns tipos de conhecimentos inatos derivados da nossa razão pura e, portanto, ele se chama conhecimento a priori. Por isso que ele tem uma obra chamada Crítica à Razão Pura. O que ele está fazendo ali? Estabelecendo os limites do racionalismo. Ora, é racionalismo. Você é muito importante, você, sem dúvida alguma, contribui para a construção do conhecimento, porém, entretanto, você vai até uma dada altura do conhecimento. Você não consegue, por si só, produzir todo o conhecimento. Isso, derivado do racionalismo, ficou conhecido como conhecimento a priori. Aquilo que é captado pelos nossos sensores, ou seja, pelo empirismo, Kant chamou de conhecimento a posteriori. Tudo aquilo que deriva, então, da experiência empírica. Assim sendo, o conhecimento, então, deriva desta associação entre aquilo que é puro, a priori, e aquilo que é sintético, a posteriori. Vamos falar um pouquinho disso agora? Então, ainda tratando dos juízos, os juízos, como nós já dissemos, podem ser puros e também pode aparecer, como aparece na maioria dos casos nos exercícios, juízos analíticos. Os juízos analíticos se referem aos juízos do tipo puro, portanto, racionais. Que tipo de juiz é esse? Para o Kant, juízo racional, ou seja, o sentido atribuído a um determinado objeto do tipo racional puro, é aquele em que o predicado está contido no sujeito. Significa dizer isso? Significa dizer que quando eu interpreto ou eu atribuo sentido a alguma coisa, ele não vai além daquilo que ele já me apresenta. Por exemplo, o sol é quente. O simples fato de falar de sol já traz consigo a ideia de intenso calor, então eu não preciso analisar pelos sentidos o sol para saber que ele é quente. Isso é um juízo do tipo analítico, do tipo puro, em que o próprio sujeito já traz por si mesmo toda a informação necessária, não necessitando então de acréscimo empírico. Por outro lado, nós temos o juízo do tipo sintético. Esse sim é um juízo do qual nossos sensores atribuem significados, além daquilo que é percebido. Ou seja, quando eu opero com os sensores e a razão em cima desse tipo de conhecimento, eu atribuo a ele ainda mais significado, mais sentido do que aquilo que ele me diz. Esse é o tipo de conhecimento, tipo de juízo, em que o predicado não vai estar contido no sujeito. Um exemplo bem prático, então, aqui para ser mais objetivo. Todo homem é bom. Não, alguns homens são bons. Um determinado tipo de homem será bom, outro será mal, outro será ainda de outra forma. Então, assim,
esse tipo de conhecimento necessita de um contato empírico para que eu então atribua um sentido a essa determinada experiência. Esse é o tipo de conhecimento do tipo sintético. Esse necessita da experiência e do contato sensorial. Ora, estou até agora com vocês aqui, então, tratando da seguinte ideia, o criticismo kantiano. O criticismo resume-se, então, à ideia de associação entre razão e pensamento empírico. Então, se o conhecimento empírico, por si, ele é insuficiente, e o conhecimento racionalista, por si também, ele não vai além daquilo que lhe é permitido, o que seria o conhecimento? O conhecimento é resultante desta associação e o conhecimento, então, seria aquilo que o Kant chamou de juízo sintético a priori. Sintético empírico, a priori racional. Percebam aqui que tem uma questão que vale a pena a gente ressaltar, que é muito importante, que o Kant, então, ele vai inverter aquilo que grandes filósofos fizeram até agora. Por muito tempo, os filósofos defendiam uma espécie de relação entre sujeito e objeto da seguinte maneira: o objeto será interpretado pela razão. A razão deve, então, entender todas as características deste objeto. O Kant vai aqui propor uma questão muito diferente. O objeto não pensa, quem pensa é o sujeito. Assim, quem estabelece sentidos, quem atribui significados ao objeto é o sujeito pensante. É aqui que surge uma coisa muito importante, que aparece bastante nos exercícios vestibulares, a tal da questão da revolução copernicana.